Minha gente, situação de maus tratos, crime de maus tratos, são situações que infelizmente são noticiadas cotidianamente. Temos as violações cometidas contra crianças, adolescentes, contra idosos e com muita frequência ela é direcionada a animais. Mas existem leis específicas que buscam meios e formas de combater esses crimes. E para falar sobre esse importante assunto, eu recebo aqui no estúdio o Dr. Rodrigo Lustosa Vitor, que é advogado especialista em direito penal e mestre em direitos humanos. Bom dia, doutor Rodrigo. Obrigada por ter vindo no nosso programa. Bom dia, Cleide. Satisfação estar aqui com vocês e também com a nossa audiência. Muito obrigado pelo convite. Maravilha. Doutor, vamos começar do básico. O que é o crime de maus tratos? Bom, eu não quero aqui lançar uma resposta de advogado, mas não vejo como não fazê-lo. Depende. Porque esses dispositivos legais, eles são diferentes quando se referem a idosos, quando se referem a crianças e também quando se referem a animais. São dispositivos, todos eles previstos em leis penais, são dispositivos que incriminam estas condutas, mas o tratamento dado a cada uma dessas situações, nesse tratamento existem semelhanças e dessemelhanças. Né? Então, por exemplo, quando nós pensamos nos idosos e também pensamos em crianças, não só criança, adolescente, alguém que... Incapaz. Sim, incapaz. Melhor dizê-lo assim. Os dispositivos, eles incriminam a simples, vamos dizer, a simples exposição daquela pessoa a perigo. Basta que ela seja exposta ao perigo de lesão que essas infrações penais elas estão configuradas. Justamente porque os dispositivos dizem, de partida, eles dizem expor a perigo a saúde, a integridade física, a partir de maus tratos, privando de alimentação, no caso das crianças, de alguém que seja incapaz, como a senhora disse, abusando de meios de correção e disciplina, porque ainda há entre nós, lamentavelmente, uma cultura de que a educação pode ser dada a partir de alguma sorte de maus tratos, não é? E quando nós pensamos nos animais, aí nós saímos do plano daquilo que nós chamamos de crimes de perigo abstrato, porque tanto para idosos quanto para crianças e outros, basta a exposição ao perigo, e aí nós passamos a ter a necessidade de lesão efetiva, né, daquela vida, daquele ser vivo, para que se configure a infração penal. O que são considerados os maus tratos? Essa é uma questão, Cleide, que ela não tem um fechamento objetivo. Embora o ideal para a lei penal seja a maior grau de precisão possível, tá? Mas quando eu penso nessa figura, precisamente maus tratos, eu não tenho uma definição objetiva para isso. Mas a lei complementa, né? Quer dizer, expor a vida ou a saúde de alguém, por exemplo, a perigo, privando de alimentação, não é? Abusando fisicamente daquela pessoa. Então, os respectivos tipos penais, eles possuem, eu vou dizer assim, expressões ou verbos complementares que visam dar uma precisão maior ao que seja maus tratos. Agora, algo para se ter em mente, assim, em sentido geral, é que a lei penal ela deve ser acionada ou ela deve ser aplicada no último caso. Portanto, ela é destinada àquelas situações que são extremas, que são mais graves.
Por quê? Para solucionar as situações que não são tão extremadas assim, nós temos outros ramos do direito. Nós temos o direito civil, nós temos o direito administrativo, né? As multas que o Estado, a administração pode impor, os pagamentos de indenização. Mas veja, a sanção que o direito penal dá é a própria privação da liberdade, aquele bem íncito, mais caro a nós todos humanos. Então, por isso mesmo, o direito penal ele deve ser convocado naqueles casos realmente graves. Vamos analisar aqui, para que o telespectador entenda, o que aconteceu há poucos dias atrás de um homem que deixou em cárcere privado a esposa com 2 filhos durante muitos anos. Parece que mais de 15 anos. Ele foi preso, provavelmente, eu não sei o que pode acontecer, mas nesse caso que foi muito, eu diria, muito específico e muito claro do que aconteceu com essa família. O que pode acontecer com esse homem? Olha, mas aí, em casos tais, eu acredito sinceramente que haja aquilo que nós chamamos de concurso de crimes. Aí nós não temos uma infração só praticada. Nós temos várias infrações penais praticadas de forma continuada contra essas pessoas. Aí eu acredito que nós iríamos, fazendo uma análise aqui momentânea de inopino, mas técnica também, eu penso que nós sairíamos da hipótese de maus tratos e ingressaríamos no terreno de crimes que são tratados com maior rigor pela legislação, como é o caso da tortura. Em uma situação dessa natureza, não se descarta a existência da tortura, o cárcere privado, evidentemente, e outros crimes que podem estar presentes também aí. Não deixava alimentação, impedia de sair, não deixava falar com ninguém. Sim, estava aí. Então é muita coisa, São né? muitas coisas, estavam aí certamente, penso eu, sem ter... Considerando a situação hipotética. Sim. Uma situação hipotética dessa natureza, claro. Então nós podemos ter aí vários tipos penais. A mim me parece que o mais evidente deles seja a tortura. Mas observe, e é bom, é algo assim muito do métier do direito, mas é alcançável. Muitas vezes, o que distingue uma infração penal da outra não é a conduta objetiva, mas é a intenção do agente. O que aquela pessoa pretendia com aquela conduta? E aí nós temos a distinção entre crimes dolosos e crimes culposos. Por exemplo, alguém entra no seu carro pela contramão, mas ele não quer atropelar ninguém. Ele queria era chegar mais rápido no seu trabalho. Atropela e fere uma pessoa. Então aí nós temos aí a culpa. Praticou um ato de imprudência. Mas se com o meu carro eu quero efetivamente ferir uma pessoa, veja, o resultado objetivo pode ser o mesmo, mas os crimes são diferentes. Então eu tenho uma lesão corporal dolosa. Se, voltando ao que nós estamos a dizer, a intenção do agente era impor àquela pessoa que estava sob a sua guarda, proteção, vigilância, um padecimento físico, psicológico, um grau de sofrimento intenso, então nós saímos do campo dos maus tratos e adentramos ao crime de tortura, efetivamente. Tá? Então, são distinções nem sempre tão simples de serem feitas, tanto que isso é discutido em processos judiciais. Né? Recentemente eu participei de um processo fazendo assistência de acusação, em que o debate era justamente esse, maus tratos ou tortura. E nós sustentávamos, claro, não posso dizer dados, né? Não vem ao caso, né, de indicar a situação específica, mas dizer de um processo recente em que eu atuei, em que o debate era maus tratos ou tortura.
Então, dependendo do que for, há atenuantes e há agravantes. Justamente. Tá. Existem penas mais rigorosas, menos rigorosas, distorções legais, porque elas existem. Cleide, o nosso ordenamento jurídico penal, ele tem sido transformado pelo legislador, e digo com todo respeito, mas de uma forma muito aleatória, sem se pensar na efetividade daquela legislação. Se me permite, eu posso dar um exemplo. Sim, recentemente, a Lei de Crimes Ambientais foi alterada e, se os maus-tratos são praticados contra cães e gatos, a pena passa a ser de 2 a 5 anos. Mais grave do que maltratar um ser humano. E com uma distinção brutal em relação ao quantitativo da pena para quando isso ocorre em relação a outros animais. Como se houvesse aí uma escala de importância quanto à vida ou bem-estar de certos animais em relação a outros. Então, quer dizer, se faz muita política com a lei penal e aí ela acaba perdendo a sua uniformidade. O tratamento equânime, lógico, racional, acaba. São mais de 1000 crimes no Brasil. Para terminar, doutor, o sentimento que a gente tem que aqui no Brasil quase tudo vira pizza. Eu como criminalista, eu não compartilho desse sentimento. Não generaliza não, né? Não. Eu acredito sim nas nossas instituições, mas nós temos um hábito, e me permita dizer e classificar, é a minha opinião, preciso dá-la. Nós temos um mau hábito. Nós só achamos que a justiça foi feita quando alguém é punido pela lei penal e punido com rigor. Mas eu quero dizer, quando alguém é absolvido, a justiça também está aí. Aí também tem a mão da justiça. Quando é aplicada uma pena para ressocialização, uma pena alternativa, por exemplo, há certos casos em que isso é possível, necessário e justo. A justiça também, a mão da justiça também está aí. E existem ainda outros ramos do direito, então nós não podemos pensar que a única justiça possível e eficaz é a punição no seu máximo grau de rigor, a privação da liberdade. Não é só isso. Então o senhor me convenceu e o senhor vai voltar aqui da próxima vez para relatar para a gente essas vitórias de ter atuado e ter absolvido, para a gente fazer uma apoteose aqui. Tá bem. Mas eu vou voltar somente quantas vezes for convidado. Muitíssimo obrigado. Então eu vou ficar aguardando. Bênçãos do Pai Eterno para o senhor, viu? Amém. Muito obrigado.